Dr. Wander, médico cardiologista, também ficou com água na boca aqui depois desses presentes. Obrigado por sua participação aqui. Bom dia, Dr. Wander. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo no Panorama 95. É uma satisfação estar aqui de volta. O nosso tema de hoje aqui no nosso programa é aneurisma de aorta. O que é um aneurisma? Aneurisma, Marcos, não apenas o de aorta, mas qualquer aneurisma. É possível que algum dos nossos ouvintes já tenha ouvido falar a menção da palavra aneurisma, especialmente em alguns pacientes que têm AVC hemorrágico, porque é uma das causas mais importantes, é o aneurisma de artérias cerebrais. Aneurisma, de um modo geral, é um aumento, uma dilatação do tamanho de uma artéria. É uma doença do sistema circulatório, mas apenas do segmento arterial. É um aumento do tamanho, do diâmetro de uma artéria. Em geral, existe uma convenção de que esse aumento ele precisa ser de pelo menos 50% em relação ao normal, aos limites considerados normais, para que você considere que o paciente apresenta um aneurisma. E esse aumento, ele vem acompanhado do enfraquecimento da parede das artérias. E isso é o que resulta, e especialmente nessas doenças, em todas as manifestações clínicas, o que faz com que a gente tenha especificamente um determinado tipo de preocupação com relação ao tratamento, e é o que produz determinadas complicações. Então, as manifestações da doença, o tratamento são voltados exatamente para corrigir esse enfraquecimento da parede dessas artérias que produziu esse aumento desse diâmetro. Todos são do mesmo jeito? Não, existe mais de um tipo de aneurisma. A gente classifica de uma forma geral os aneurismas da aorta em dois grupos, né? O primeiro é a classificação por localização. A aorta é a principal artéria, a maior e a principal artéria do nosso corpo. É aquela que sai do ventrículo esquerdo do nosso coração. E ela tem um papel de distribuir o sangue rico em oxigênio para todos os órgãos do nosso corpo. A aorta ela tem um formato, Marcos, de um cajado, de uma bengala. Tem um formato mais ou menos de uma bengala. Você olhando para ela, do jeito que ela está no corpo humano, uma pessoa em pé, ela primeiro se dirige para cima, forma uma curvinha, como fosse uma curva de uma bengala mesmo, e depois ela desce e vai até a parte inferior do abdômen, um pouquinho abaixo do nível do umbigo, na maioria das pessoas, quando ela se divide ali nas artérias ilíacas. E uma das classificações, um dos tipos, uma das maneiras de classificar os aneurismas é segundo a localização, porque eles têm tratamento diferente, têm manifestações clínicas diferentes e têm complicações diferentes também. Então, o aneurisma que se localiza na região torácica é um tipo, e o aneurisma que se localiza na região do abdômen é outro tipo. Então, só aí a gente tem dois tipos conforme a localização: aneurismas de aorta torácica, aneurismas de aorta abdominal, e existe ainda um terceiro tipo, que é quando o aneurisma é grande ou envolve mais de um segmento, que é chamado de aneurisma tóraco-abdominal. E existe também uma outra forma de se classificar os aneurismas, que é com relação ao formato dessa dilatação. A gente falou que é uma dilatação, é um crescimento do tamanho do diâmetro da artéria. Existem duas formas dessa artéria ela crescer. Uma é quando ela cresce de uma maneira uniforme. Então, todos os lados daquela artéria, eles estão crescendo de uma forma uniforme, e isso a gente chama de aneurisma fusiforme. Ele tem essa característica. Já o outro aneurisma é o aneurisma do tipo sacular, que é quando você tem apenas uma região específica daquela artéria, apenas uma parte específica daquela artéria que dilata, que sofre um aumento por enfraquecimento das suas paredes. E a gente chama esse aneurisma de aneurisma sacular. Esse é bem parecido, eu faço analogia quando vou explicar aos pacientes, é bem parecido com eu não tenho outro nome para chamar não, é uns buchos que se formam às vezes em pneu, sabe? Aquele pneu mais velho, mais gasto ali na lateralzinha, ele enfraquece e forma aquele buchozinho, pronto. É mais ou menos como se fosse aquilo, é o aneurisma sacular. E como, do mesmo modo dos pneus que tem esse tipo de problema, os aneurismas saculares também podem sofrer com alguns tipos de problemas ou complicações que a gente vai ver à frente aí. Agora, o que é que causa, no caso, isso? A causa, Marcos, na verdade não é uma só. Ela é uma doença que a gente poderia chamar no grupo das muitas doenças que são multifatoriais.
O aneurisma certamente ele tem um componente genético, seja ele transmitido ou não, hereditário ou não, mas existe uma certa predisposição pessoal para o aparecimento de aneurisma, mas ela é associada a alguns fatores ambientais também, ou seja, algumas coisas que não têm a ver com a sua genética. E aí a gente pode abrir melhor o leque dessas causas ambientais ou dessas causas que não são genéticas. A gente coloca aí então alguns fatores de risco que elevam a possibilidade do paciente desenvolver aneurisma. Ela não necessariamente causa, mas quem tem esses fatores de risco está mais propenso a ter certos tipos de aneurisma. Para os aneurismas abdominais, os fatores de risco mais comuns são, em primeiro lugar, e mais importante, o tabagismo. É um dos mais importantes fatores de risco para o aneurisma de aorta abdominal. Além disso, o sexo masculino. Os homens, estatisticamente, eles têm 10 vezes mais aneurismas abdominais do que as mulheres. A idade também é um fator que corrobora, que aumenta as chances da pessoa. Quanto mais idoso mais chances você tem de ter um aneurisma. E algumas doenças, como pressão alta, colesterol elevado, a presença de aterosclerose, que são placas de gordura e cálcio dentro da aorta, aumentam as chances de você desenvolver aneurisma, e a própria história familiar, que aí entra no caso o componente genético, né? Se você tem uma história de um parente de primeiro grau, teve um pai, uma mãe, um irmão, um filho, que desenvolveu aneurisma de aorta abdominal, você também tem mais chance de desenvolver. Para os aneurismas de aorta torácica, os fatores de risco são outros. Geralmente, eles aparecem associados a algumas doenças genéticas, como a válvula aórtica bicúspide ou algumas síndromes em que você tem um problema na formação do colágeno do corpo, como a síndrome de Marfan, a síndrome de Ehlers-Danlos, e uma doença que já foi muito comum no início do século passado, hoje em dia felizmente já não é mais tão frequente, mas que causava também aneurismas, era a sífilis. Quando ela estava em seu estágio terciário, ela poderia produzir esse tipo, vamos dizer assim, esse tipo de complicação que seria o aparecimento de um aneurisma na aorta. A sífilis complicada, ela resultava nesse aneurisma. Essas causas, a aorta bicúspide, Ehlers-Danlos, Marfan e a sífilis, são causas para o aneurisma de aorta torácico. Doutor Wanda, agora, a pessoa com aneurisma, ela sente o quê? Marcos, muitas vezes a pessoa com aneurisma não sente nada, certo? A doença, em alguns casos, ela só é descoberta quando você está fazendo alguns exames, muitas vezes procurando outra doença, e você descobre acidentalmente. Quando o paciente vem a apresentar sintomas, no caso, por exemplo, do aneurisma de aorta abdominal, geralmente ele sente um desconforto abdominal. A localização mais comum desse desconforto é no hipogástrio, que é ali próximo à região da bexiga, no pé da barriga. Para mim é mais fácil de dizer dessa forma, né? É um pouquinho abaixo do umbigo, na região central do abdômen. Esse desconforto ele tende a ser persistente e algumas vezes ele está localizado na região das costas, no mesmo ponto, né? Na região lombar, né? Só que na parte de trás da região do nosso tronco. Isso não quer dizer, obviamente, que todo mundo que sente um desconforto na região do inferior do abdômen está com aneurisma, né? A maior parte, felizmente, é de casos muito mais simples, como infecções urinárias ou alguns, no caso das mulheres, algum distúrbio ginecológico em útero, em ovários, são mais simples, mais comuns, mais frequentes de ocorrer do que o aneurisma. Mas quando ele vem se manifestar, ele costuma se manifestar dessa forma. Algumas vezes os aneurismas abdominais, o médico percebe, o paciente não sente nada, mas o médico percebe por meio da palpação. Ele vai palpar o abdômen e ele nota que tem uma massa, um nódulo, só que esse nódulo não é como se fosse um tumor, ele está pulsando. E aí ele percebe que tem algo relacionado ao sistema circulatório. Como a principal artéria que está passando ali na região do abdômen é a aorta, isso levanta ou aumenta as possibilidades de se tratar de um aneurisma de aorta abdominal. No caso dos aneurismas de aorta torácica, na região do tórax, também costumam ser assintomáticos na maioria das vezes, mas quando eles causam sintomas, em geral, eles causam sintomas relacionados à válvula aórtica, porque o aumento do tamanho do aneurisma faz com que a válvula não feche adequadamente, e aí o paciente desenvolve sintomas de insuficiência aórtica, falta de ar, intolerância aos esforços,
às vezes cansaço à noite, acorda sufocado à noite, tudo isso pode estar relacionado à insuficiência aórtica e também sintomas do que a gente chama de efeito de massa, porque diferente da região do abdômen, onde se você tiver algum problema, o abdômen ele pode crescer, na região torácica, como ela é limitada, a caixa torácica ela é limitada pelas costelas, então você não tem para onde crescer as estruturas. Então, quando uma estrutura aumenta de tamanho em grande quantidade ou numa proporção muito grande, dentro da caixa torácica, ela vai acabar comprimindo outras estruturas. E aí você pode ter sintomas relacionados a essa compressão. Por exemplo, a aorta torácica, ela pode comprimir o esôfago e o paciente sentir dificuldade de alimentação. A gente chama de disfagia. Ele sente um entalo, uma dificuldade de alimentação. Ela pode comprimir ou dificultar a respiração por compressão dos brônquios, que são as estruturas que levam o ar respirado, né, pelo nosso nariz, pelas vias aéreas superiores, levam esse ar até os pulmões. Então, se você tem essa compressão dos brônquios, o paciente pode apresentar falta de ar, pode apresentar tosse, e esses são sintomas devidos ao aumento do tamanho do aneurisma dentro da caixa torácica e que acaba impactando nos órgãos que estão ali próximos, que estão vizinhos. Mas, mais uma vez, é muito comum que esses aneurismas eles sejam sintomáticos e muitas vezes você só descobre quando faz alguns exames. Muitas vezes você está até investigando outras causas e descobre por acidente. No caso, como é que é tratado? A doença ela é tratada da seguinte forma: se você passa por um tratamento clínico para todos os pacientes, esse tratamento clínico envolve parar de fumar, especialmente nos aneurismas de aorta abdominal, porque é uma das mais importantes causas de aneurisma de aorta abdominal, é o tabagismo. Mas não somente isso, você também pode introduzir certas medicações, como beta-bloqueadores, estatinas, ou no caso dos aneurismas de aorta abdominal, que tem a aterosclerose associada, ou seja, que tem placas de gordura grudadas na parede da artéria aorta, está indicado também você utilizar o ácido acetilsalicílico, que é o AS. Esse é o tratamento clínico de um modo geral para todos os aneurismas. Os aneurismas que apresentam-se com sintomas e você atribui que esse sintoma é devido ao aneurisma, eles precisam de correção cirúrgica devido ao risco de complicações. Então, todo paciente que tem um aneurisma e que tem um sintoma e você atribui que esse sintoma é devido ao aneurisma, você indica cirurgia para esses pacientes. Para os pacientes que não têm nenhum sintoma, mas que têm um aneurisma muito grande, aí você indica a cirurgia para evitar uma complicação no futuro. E o que seria esse muito grande? No caso, para os homens é um aneurisma, uma aorta abdominal com um tamanho de mais de 5,5 centímetros. Para ter noção, o normal é em torno de 2,5 centímetros na região do abdômen. Então, um aneurisma em que você tenha, era para ser 2,5, você tem 5,5 centímetros, você está aí bem acima do valor normal e está indicado para os homens o tratamento cirúrgico. No caso das mulheres, é um pouquinho menor esse tamanho, a partir de 5 centímetros você já indica a correção do aneurisma. E no mesmo paciente, mesmo que ele não tenha esses valores, mas ele vem aumentando progressivamente, né? Porque além desse tratamento clínico, se o paciente não tiver indicação de cirurgia, ele precisa repetir exames anualmente, né? E aí, se você verifica que o aneurisma ele está aumentando de tamanho, no que a gente chama de uma velocidade muito elevada, ou seja, mais de 0,5 centímetro por ano de aumento do aneurisma, isso quer dizer que ele pode vir a sofrer de alguma complicação em um momento próximo e também está indicado a correção e o tratamento. Essas complicações que a gente fala são complicações próprias do enfraquecimento da parede das artérias. Eu falei no começo aí sobre o pneu que sofre esse bucho, né? A gente sabe que um pneu nessas condições, se você bota ele para rodar, ele corre o risco de estourar. Do mesmo modo, os aneurismas, especialmente os aneurismas saculares e aqueles com os grandes diâmetros, eles correm risco de ruptura. E a ruptura de aneurisma é uma condição muito grave que requer um tratamento de urgência e que muitas vezes tem uma mortalidade muito alta. Então é importante você fazer o diagnóstico antes para tentar determinar se é possível já tratar logo e evitar uma complicação ou um problema no futuro. Vamos aqui às perguntas do nosso WhatsApp, 988-775550. Bom dia. Bom dia, doutor Wander. Bom Doutor dia. Wander, eu queria que o senhor tirasse minha dúvida.
Meu esposo tem 53 anos. E ele, às vezes por outra, ele sente uma dor, assim, nos peitos. Ele diz que é assim nos peitos. E aí, às vezes, aí toma chá, essas coisas assim, aí, tipo, ele fosse gás, ele arrota, que ele melhora. Mas ele sente isso há muito tempo já, que com ele sente. E agora, ele tá sentindo, tipo, como que fosse uma secreção no esôfago. Mas é assim, aquele como fosse uma água fervendo, sabe? Aquele chiando, a gente escuta. Aí, agora, ultimamente, ele tá sentindo isso, sabe? Não é gripe, ele não é fumante. E aí eu me aperrei, eu digo, será que isso não pode ser sintoma de coração? Ou pode ser esofagite, alguma coisa assim? Será que tem a ver com o coração também, devido a essa dor que às vezes ele sente? Queria que o senhor me ficasse aí, dissesse alguma coisa. E aí, doutor Wander? Bom dia, minha amiga. Obrigado pela sua pergunta. De fato, a doença que você mencionou aí, que seria a esofagite, é uma das principais hipóteses diagnósticas a serem consideradas, especialmente porque você deu uma descrição que é muito comum, muito típica desses casos de esofagite, que é uma das complicações da doença do refluxo gastroesofágico. Você diz que tem como se fosse uma secreção no esôfago, um líquido, uma coisa quente, fervendo lá por dentro. Foi mais ou menos assim que você mencionou. Isso, de fato, é bem característico de doença do refluxo. Entretanto, não é comum chiar o peito com isso, né? Esse chiado no peito, ele pode indicar, na verdade, alguma doença no sistema respiratório, e aí era importante fazer uma avaliação médica. Assim como essa dor torácica que melhora com os arrotos, como você disse, as eructações, que muita gente atribui só a excesso de gases no trato gastrointestinal, algumas vezes, a depender da dor torácica, ela pode estar relacionada a quadros de isquemia miocárdica, a quadros de angina, mesmo que o paciente tenha o estágio dos arrotos depois que sente a dor. Né? É muito frequente haver essa confusão, porque quando você arrota e melhora, você atribui isso a um problema do sistema gastrointestinal. Mas esse dado, esse relato específico de dor torácica associado a eructações, ele também pode estar associado a doenças no coração. De todo modo, como que você mencionou aí, é mais provável que de fato você esteja diante de um quadro de esofagite ou de doença do refluxo, e você menciona que os sintomas já são de muito tempo, não parece, pelo que você descreveu, haver nenhum critério de gravidade ou de alarme para procurar com urgência uma avaliação cardiológica. Talvez fosse interessante você começar ou com um clínico geral, que poderia avaliar melhor e orientar direito, iniciar o tratamento inclusive, e se não surtisse efeito, encaminhar para alguma das especialidades, ou se você se você optar por já ir direto para uma das especialidades, talvez consultar um gastroenterologista, porque poderia verificar direitinho essa questão da doença do refluxo e da esofagite. Tá bom? Tem mais pergunta aqui, bom dia. Bom dia, Marcos Danta, bom dia, doutor Wander. Bom dia. Escuta, doutor Wander, a minha filha de uns dias para cá, segundo ela, diz que sente assim do lado esquerdo, no pescoço, o sangue subir e descer. E já colocou na cabeça que ela tem ansiedade e diz que vai morrer. Eu queria saber se isso é possível, ela sentir o sangue subir e descer. Ela disse que parece que como se sente direitinho. E primeiramente ela vai para a internet, aí que acaba de enlouquecer ainda mais. Obrigada e espero que o senhor me dê alguma resposta. Sim, sempre minha pressão foi... Você que não complementa essa pergunta, deu outra pergunta já, Ayrton. Tá bom, então. Obrigado pela pergunta. Acho que a pergunta principal era se é possível alguém sentir o sangue subir e descer. Eu nunca tinha ouvido essa... para mim é novidade, mas que é possível não está aí sua filha sentindo, então é possível sim. Se é possível isso ser uma doença cardiológica, aí eu já acho que não. É bem pouco provável que se trate de uma doença cardiológica. Talvez o segredo dessa história, eu não sei especificamente o que é, do que se trata. É preciso investigar. Se ela está com medo, se ela está ansiosa com isso, é preciso investigar, é preciso ir atrás. Mas uma coisa que eu gostaria de fazer é tranquilizá-la. A princípio não tem nenhuma indicação
nenhum indício de que esse sintoma de sentir o sangue subindo e descendo pela região do pescoço, ele seja devido a alguma doença cardíaca. E especialmente nesses tempos de quarentena, onde a gente fica mais tempo em casa, acaba acessando mais redes sociais, internet. Dr. Google, né? O Dr. Google, exatamente. Torna-se um perigo muito grande para a saúde mental, não só da sua filha, mas de todas as outras pessoas, essas pesquisas de internet sobre o que pode ser determinado sintoma, né? Quando você coloca, hoje em dia, o principal método de você acessar a internet é via Google, né? Você, antes de chegar em algum local, você primeiro vai lá e faz uma pesquisa. E a principal ferramenta, o principal motor de busca é o motor do Google. E aí o que acontece? Você digita lá o que está sentindo e o motor do Google, o algoritmo do Google, ele vai lhe dar os sites que são mais visitados. E isso gera uma bola de neve, porque os sites que são mais visitados, em geral, não são os sites necessariamente que têm um conteúdo mais voltado para esclarecer a população. Muitas vezes eles esclarecem, mas de uma forma inadequada, não são, muitas vezes nem sequer editados ou trabalhados por profissionais de saúde e acabam confundindo mais do que ajudando. Então, nessas horas que a gente está ansioso, está com problemas, está em casa angustiado com essa quarentena, você está sentindo sintoma e vai no Google para procurar, é melhor não procurar. É melhor simplesmente não procurar, porque muitas vezes o resultado, se você não tiver uma estrutura muito boa, estrutura mental muito boa, você pode sair mais preocupado do que entrou ao fazer esse tipo de pesquisa, porque não existe um filtro. Hoje em dia, na verdade, as informações estão todas à disposição, né? Você tem todos os livros que eu tenho de medicina, você consegue de uma forma não legal, né? Você pode piratear se você quiser, você consegue ir na internet lá e botar para baixar um livro de medicina em PDF. As informações, elas estão à vista de todo mundo, de quem quiser. O problema agora é você saber filtrar qual é a informação que é de qualidade e qual é aquela que não é. E, infelizmente, é difícil a gente fazer. Para cada pesquisa que você fizer no Google, vai dar um site diferente. Então, não tem como dizer assim, olha, use esse site como fonte, use aquele outro como fonte. Na verdade, o que a gente precisa é ter um certo cuidado ao utilizar, ao ver essas informações e estar preparado. Se você não está preparado para ver isso, você não tem estrutura para ver isso e achar que vai sair mais ansioso ou mais preocupado do que entrou, é melhor nem consultar. Se estiver sentindo mesmo, estiver com medo de ser uma doença, procure um médico da especialidade que você achar, o seu médico de confiança, um clínico geral, e faça essa avaliação, mas fazer esse tipo de conduta, especialmente agora, onde a gente está com os nervos à flor da pele, certamente não faz bem para as nossas cabeças. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Dr. Wander. Bom dia. Eu gostaria que o senhor falasse, Dr. Wander, sobre o resultado de uma verificação da pressão, que ontem, ao verificar, deu 9,8 por 5,6. O que é que o senhor diz desse resultado dessa pressão? Sim, sempre minha pressão foi uns por 7 e às vezes dava 10 por 6. E aí, doutor Wander? Pronto, bom dia. Pode ficar tranquila com relação a isso, tá certo? Você não me contou sua idade, você não me contou seus fatores de risco, se tem alguma doença como pressão alta, diabetes, colesterol, não contou o histórico da família, que são etapas que são importantes para poder a gente fazer um julgamento clínico. Não mencionou se está utilizando algum tipo de medicação temporariamente ou se usa alguma medicação de forma crônica, mas o que importa é que você deu elementos que a gente já pode orientar você de uma forma adequada, baseada apenas nessas informações que você nos trouxe. Você disse que a sua pressão é 11 por 7 e algumas vezes 10 por 6. Ontem ela deu 98 por 56, ou como você disse, 9,8 por 5,6. Arredondando isso, se a gente for arredondar, isso dá 10 por 6 do mesmo jeito. A gente faz arredondamento por notação científica. Então, se você fizer arredondamento aqui, vai dar 10 por 6 do mesmo jeito. Então,
Em relação ao seu próprio histórico pessoal, que me diz que a sua pressão é em torno de 11 por 7 ou 10 por 6, essa pressão de 98 por 56, ela não quer dizer nada. Ela não quer dizer nenhuma doença, não é nenhum motivo de preocupação, se você tiver medido essa pressão sem nenhum sintoma associado. Agora, se você estava medindo essa pressão com uma dor no peito, com falta de ar, com suor frio, vontade de vomitar, sensação de desmaio ou algum outro sintoma, aí a gente precisa investigar melhor, especialmente o sintoma e não a pressão, que pode ser só um reflexo de tudo isso. Mas não se preocupe com essa pressão. Nós não temos, você mesmo já nos mostrou isso, que nós não temos uma pressão fixa ao longo do nosso dia ou ao longo da nossa vida. Não há essa coisa de, minha pressão sempre foi 12 por 8. Ela não é. Ela coincide de ser em algumas medidas que a gente faz. Mas, na verdade, a cada batimento do nosso coração, o coração ele percebe qual é a necessidade do corpo e ele gera uma pressão diferente. Então, uma hora vai ser, no seu caso, uma hora vai ser 11 por 7, outra hora vai ser 10 por 6 e, eventualmente, achou de coincidir que você mediu na hora que estava 9,8 por 5,6. Não há motivo para se preocupar, pode ficar tranquila com relação a isso. Só para finalizar, qual é a pressão que a gente tem que começar a se preocupar? Marcos, a pressão que a gente diria para a maioria das pessoas, né, sem levar em conta os fatores de risco, as outras comorbidades, a pressão que precisa, que o paciente precisa acender o sinal de alerta, não quer dizer que ele tenha que correr para a urgência hoje, não quer dizer que ele tenha que marcar uma consulta para o cardiologista amanhã, ou amanhã que é feriado, ou hoje mesmo, ou segunda-feira, não quer dizer isso. Apenas que ele precisa acender uma luz de alerta, uma luz amarela, a pressão é em torno de 14 por 9, se ele não tiver sintomas, se ele não tiver doenças outras, ou se ele tiver algumas doenças, especialmente diabetes ou algum histórico de alguma doença como AVC, ele precisa acender essa luz de alerta se a pressão estiver acima de 13 por 8. Então, isso em medidas casuais. Mas quando você tira uma medida apenas e essa medida ela está acima de 14 por 9 e todas as outras estão normais, é bem possível que aquele tenha sido só um caso isolado, um momento isolado. Mas se sua pressão está constantemente acima de 14 por 9, de fato uma luz amarela se acende aí e você precisa ter uma certa atenção. Dr. Wander Weider é médico cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. Telefone de contato 99422-3138, 99431-068. Dr. Wander, obrigado, até quinta-feira, se Deus quiser. Obrigado, Marcos, até quinta.